E eu me desafiei em clonar o Plants vs Zombies em apenas 7 horas. Sim, isso mesmo que você ouviu. Da última vez eu me desafiei a clonar o clone do Instagram em apenas 4 horas. E dessa vez eu resolvi fazer algo diferente, só pra dar uma variada, pra dar uma respirada legal. E dessa vez resolvi clonar um jogo inteiro usando Java. Sim, não bastava apenas desenvolver um Plants vs Zombies, eu tinha que usar a linguagem de programação mais complicada e a mais difícil que a comunidade considera para se fazer um jogo. E exatamente isso que você tá pensando. Eu consegui ou não? Pois é, você já vai descobrir se eu consegui. Mas você já deve estar imaginando, porque você deve ter lido o título dessa porcaria aqui. Mas antes de começar a narração da nossa Code Run, eu gostaria que você deixasse o like e se inscrevesse no canal para você poder apoiar esses desafios que eu faço. Vocês não fazem ideia dos dias que eu perco. Eu tô parando de viver, eu não tenho mais amigos. Meu amigo agora é ChatGPT. Mas enfim, já deixou o like? Já se inscreveu? Então bora pra Code Run! Primeiro, o que eu tive que fazer? Como eu tava fazendo um jogo inteiro em Java, não é aquela moleza com Unity, Unreal ou Godot, né? Bom, primeiro porque eu tinha que literalmente criar uma janela do zero. Exatamente, eu tive que primeiro programar a janela do jogo para depois começar a programar o jogo. E isso sim me custou muito tempo. Por quê? Porque primeiro o que eu tive que fazer? Eu tive que criar umas publics e umas classes. Então, no caso, um public void main e um public void game. Que no caso a minha classe principal, que seria indexado o jogo, era a classe game. Então depois disso eu tive que criar uma função para rodar uma janela em looping. Depois eu criei uma variável para renderizar a janela. Depois eu criei as funções, basicamente, JFrame, para mim poder instanciar todas as principais funcionalidades da janela. Que no caso a função de fechar, o tamanho da janela, essas coisas assim. Depois disso eu criei uma função tick, que é basicamente para mim conseguir passar todas as funções e tudo, basicamente, tudo que for acontecer dentro do jogo vai estar passado dentro do tick. O render é mais para renderizar a imagem e essas coisas dentro da janela. Depois disso eu criei a classe player. E essa classe player era onde ficaria o sistema para mim poder clicar e adicionar as plantas dentro do mapa. E como que eu fiz isso? Primeiro eu criei umas variáveis onde eu pegaria a posição do meu mouse. E depois que eu criei as variáveis, eu criei outra variável para me determinar o valor qual número seria instanciado para o player spawnar. Basicamente, como que eu fiz isso? Eu criei uma verificação. Essa foi a função fácil do jogo, praticamente. E para mim saber se o jogo realmente estava funcionando perfeitamente, o que que eu fiz? Eu voltei na classe game e dentro dela eu passei a instância do mouse, sabe? Essa instância basicamente para mim definir quando eu clicar no mouse e o jogo entender que eu tô clicando em alguma coisa. Basicamente são os controles do jogo. É depois disso que eu fiz. Dessa parte deu um point exception. E isso com certeza é o pior pesadelo para quem desenvolve em Java. Essa desgraça não sai nem ferrando. Tudo bem. Dessa vez eu consegui resolver. Aí depois o que eu fiz? Eu resolvi criar outra classe onde seria a classe da dispara ervilha. Pra quem não sabe o que é dispara ervilha, é basicamente aquela ervilhinha que fica disparando no jogo. Depois eu criei uma classe que seria fundamental para a estrutura do jogo, que é a classe onde ficaria todo o método do construtor, que é a classe Entity. Essa classe Entity, eu passo nela as funções X, Y, Width e Height e o Sprite, que é basicamente para mim saber a posição do objeto e o tamanho do objeto. Aí depois disso foi só dar um extents em Entity na classe Player, na classe Dispara Ervilha e na classe Zumbi, que foi a próxima classe que eu criei. Dentro dessa classe Zumbi, para mim testar, eu dei simplesmente um X++, que era para mim ver se o zumbi tava andando. Porque basicamente no jogo ele só anda, né? Ele não faz nada de especial. Exceto o Zumbi Thriller que... esse zumbi é da hora. Aí depois de criar ele e ver que ele tava funcionando, eu resolvi criar os sprites do jogo, pra mim poder ter uma referência visual muito melhor do que aqueles quadrados coloridos do jogo. Aí o programa que eu usei para criar as pixel arts do jogo foi basicamente o Paint.net, que é mais usado para criar jogos em 2D, para criar pixel art, essas coisas. E nele primeiro eu criei o sprite da Dispara Ervilha, depois eu criei o sprite do girassol, depois eu criei o sprite da semente, e depois eu criei o sprite do zumbi. Só que eu quis dar uma diferenciada e quis dar uma brincada a mais. Que foi, eu basicamente criei o sprite do Zumbi Thriller, o zumbi Michael Jackson, que é um easter egg dentro do jogo.
E essa sem dúvidas foi a melhor referência que eu botei dentro do clone que eu fiz. Então depois de ter feito as sprites do jogo, eu criei o background, que seria aquele jardim do jogo, que é todo quadriculado como se fosse um xadrez. Aí depois de ter feito isso, eu criei a pasta res, que é onde ficaria armazenada todas as imagens, todos os gráficos do jogo, digamos assim. Aí depois eu comecei a programar o sistema para renderizar as imagens, que eu usei um buffer image, e desse buffer image eu passei as funções do image.io.read para me conseguir ler as imagens do diretório onde estava o jogo. Bom, essa foi outra parte que deu muitos no point exception, mas eu consegui resolver relativamente rápido, porque o que eu tava fazendo era simplesmente não tava dando um PNG. Eu só passei o nome do arquivo, mas eu não passei o formato dele. Ok, depois disso foi só renderizar a imagem em cada objeto. A classe game ficaria com o background, a classe da Dispara Ervilha ficaria com o sprite dela e assim vai. Depois de toda a parte principal, depois de fazer o grosso do negócio, foi só começar a programar e melhorar as coisas dentro do jogo. Aonde eu criei um sisteminha de verificação, onde quando eu clicasse com o botão direito do mouse, eu spawnaria a Dispara Ervilha. E quando eu clicasse com o botão esquerdo do mouse, eu spawnaria o girassol. Depois disso, foi só programar a direção correta onde o zumbi andaria e criar outra classe onde spawnaria os objetos do mapa. No caso, essa classe respawnaria o zumbi e também os girassóis. E eu coloquei só um timerzinho lá para verificar certinho o tempo onde cada zumbi e cada semente spawnaria e a localização dela no mapa também. Depois disso foi só criar a funcionalidade onde o girassol spawnaria em um determinado tempo uma semente. E depois criar um algoritmo onde a ervilha dispararia as ervilhas, óbvio. E pois bem, por mais que eu esteja falando de uma forma dinâmica, não foi tão rápido assim. A essa altura do campeonato já tinha se passado muitas horas. E ao ponto de onde eu só tinha mais uma hora para desenvolver o projeto. Então, o que eu fiz? Depois de ter feito o grosso, eu resolvi fazer apenas mais uma funcionalidade para encerrar. Que era basicamente o sistema de vida. Onde se o zumbi colidisse com o projétil da ervilha, ele morreria. E aonde se o zumbi colidisse com a ervilha ou com o girassol, os dois morreriam. Então eu criei basicamente uma variável que seria a vida de cada objeto. E depois eu criei dentro da classe Entity o sistema de colisão entre eles. E esse sistema de colisão foi basicamente simples, onde eu só passei as dimensões de cada personagem. Aí depois disso, depois de ter perdido muitos minutos com essa brincadeira, eu consegui resolver. Aí depois de eu ter conseguido criar o sistema de colisão de cada objeto, eu criei o form, onde eu passaria as dimensões das entidades, onde se eles colidissem, iria acontecer alguma coisa. E pois bem, eu finalmente tinha acabado de desenvolver o clone. E galera, vocês não sabem o parto que foi fazer esse projeto, porque eu tive muito tempo pra fazer muitas coisas. Eu literalmente criei tudo do zero, desde a janela, a game engine e o jogo em si. E caraca, que desafio cansativo. Mas sem dúvidas, esse foi um dos desafios mais divertidos. E um dos mais desafiadores também, porque dessa vez eu usei Java pra fazer um jogo. Mas sim, essa é aquela parte trabalhosa do vídeo, onde eu resumo horas de trabalho pro vídeo ficar dinâmico e vocês verem como foi o processo inteiro. Mas é isso. É isso, galera. Eu vejo vocês daqui a pouco.
Bom, meus amigos, esse é o resultado do clone do Plants vs Zombies. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar e deixar sugestões para mim de mais desafios que eu posso fazer. O próximo desafio que vai sair vai ser algo que muitos de vocês vão gostar. Podem ter certeza disso. Ele já está quase pronto, a edição dele. Ai, ai. Obrigado por terem assistido. Eu sou Eric Pavão e, se acaso não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.